Vou ter que admitir para você, eu até ia ler Marcos, mas eu não aguentei. Eu falei, não, vou ter que continuar ali mais um capítulo da história de Jacó, porque tá muito interessante, não tá mesmo? Eu ia ler Marcos, mas eu falei, não. Eu acho que eles vão também estar esperando já ali a nossa leitura, a continuação da história de Jacó. Acertei? Se eu acertei, já coloca aqui nos comentários. Seja muito bem-vindo, eu sou o Bispo Fabrício Dias, você está no meu canal no YouTube, a qual nós estamos lendo a Bíblia toda na série A Bíblia, e juntos estaremos lendo de Gênesis a Apocalipse, um pouquinho da palavra, como um devocional, todos os dias aqui. Vai ser uma bênção para a sua vida, tem sido para mim, e com certeza nós seremos alimentados espiritualmente falando. Hoje vamos ler Gênesis 31, porque nós paramos ali em Deus começando a exaltar ali a vida financeira, a vida familiar de Jacó. E nós vamos continuar mais um pouquinho hoje para a glória e para a honra do Senhor Jesus, tá bom? Já deixa aqui assinado a sua lista de chamada, que é a sua lista de presença, porque nós estamos tendo uma aula, não é isso mesmo? Então já assina aqui a tua lista de presença como na escola, que aqui é a escola da fé. Ó, aperta o joinha aqui, essa é a forma de você mostrar a sua presença. Já aperta o joinha aqui, o like, já deixa apertado e bora. Se não é novo, se é novo por aqui, já se inscreve no canal, vem ler comigo. Versículo 1, o título: Jacó retorna à terra dos seus pais. Olha que interessante. Então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai, e do que era do nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Olha o comentário dos filhos de Labão, né? Porque estava vendo Deus abençoar Jacó. Olha o comentário deles ali. E eles falam assim: Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó, Deus disse para Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. E lhes disse: vejo que o rosto do vosso pai não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus do meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido ao vosso pai. Ele falando para suas esposas, né? Mas vosso pai me tem enganado, e por 10 vezes me mudou o salário. Porém, Deus não permitiu que me fizesse nenhum mal. Como assim, Deus, ele mudou o salário dele? Lembra que o salário de Jacó eram as ovelhas? E com Labão ele fazia: a partir de hoje, só os animais que nascerem com a cabeça com a cor diferente vai ser seu. Aí o Jacó falava: não, tudo bem. Aí ele nascia lá, os bichinhos cruzavam branco com branco e nascia com a cabecinha preta, marronzinha, listada, era de Jacó. Ah, não, agora só o que nascer com a pata direita com a cor diferente será seu. Aí, tudo bem. E assim ele foi mudando as cores, que era o salário de Jacó, e Deus foi honrando, mas Jacó percebeu que isso era má fé, né? Toda vez Deus não permitiu que ele fizesse mal nenhum. Versículo 8. Se ele dizia: os salpicados serão os meus salários, então todo o rebanho dava salpicado. Se dizia: o listado será teu salário, então o rebanho davam listados. Assim Deus tomou o gado do vosso pai e mudeu a mim, né? Me deu a mim, né? Mas está escrito mudeu, porque é a leitura aqui da nossa tradução, a revista, Almeida Revista Atualizada, que é a Bíblia que eu leio. Inclusive tem link aqui na descrição, aqui do vídeo, logo abaixo, para você comprar a sua Bíblia e vir meditar comigo. Para você ter a sua Bíblia, para fazer as suas anotações, para marcar aí, você tem que ter uma Bíblia para você, uma Bíblia aí. Essa minha aqui é da letra extra gigante. Você tem a opção também da letra gigante, da letra grande, o tamanho que for aí. Compra uma Bíblia para você e vamos ler. Talvez a tua tá velhinha, talvez você não tem. Então, você tem que ter uma Bíblia para você. É muito interessante, tá bom? E ele fala assim, versículo 10. Pois, chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas
eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. O próprio Deus estava fazendo a defesa de Jacó. O próprio Deus. E ele continua dizendo: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Lembra que no capítulo 28, o Jacó, ele fez um voto com Deus, levantou uma coluna e Deus apareceu a ele, e ele prometeu ser fiel a Deus nos seus dízimos, que Deus iria abençoá-lo, guardá-lo, e ele falou: eu quero que o Senhor seja comigo. E Deus aqui aparece de novo para ele, porque quem tem voto com Deus, Deus não desampara. Você aí tem um voto com Deus, né? Eu sei disso. Deus não vai desamparar você, tá bom? Vamos continuar a nossa leitura. Então responderam, né, Raquel e Lia, e lhe disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. As mulheres concordaram com ele, né? Olha que interessante a esposa concordar ali com a direção que Deus, né, deu para o esposo. É muito importante. E ele fez algo muito sábio, né? Ele foi comentar com elas, foi levar a situação. Ele não tomou uma atitude sozinho, algo que nós não podemos fazer. Nós que temos família, temos que comentar com a esposa, comentar com os filhos. É muito interessante isso, o ensinamento que a Bíblia está nos dando no devocional de hoje, né? E ele diz aqui no versículo 17: então se levantou Jacó e, fazendo montar os teus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado e a sua propriedade que acumulara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos, né, do lar que pertencia a seu pai, e Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se e passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Avisado, né? Eu coloquei aqui, ó. Labão segue no encalço de Jacó. Olha que interessante. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Já chegou um fofoqueiro e já falou, né? Fofoqueiro sempre existiu e sempre vai existir, né? E nunca querem o bem, sempre querem o mal. Que interessante, né? Sempre eu vejo isso. Onde eu vejo pessoas levando situações a outras pessoas, na Bíblia, na vida, a gente sempre vê desejando o mal, né? É uma raiz do mal, infelizmente, né? E tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada, e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Deus apareceu para ele e veio ser duro com ele, para ele não mexer com o Jacó, né? Alcançou, pois, Labão a Jacó, este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com os seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: que fizeste? Que me lograste? E levaste minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me lograste, e nada me fizeste saber para que eu te despedisse com alegria e com cântico
e com tamboril e com harpa? E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisto procedeste insanamente. Ele falando para Jacó, né? Por que você não me avisou que você ia embora? Versículo 29. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus do vosso pai me falou. Ontem à noite disse, guarda-te de não falar a Jacó nem bem nem mal. Olha para você ver. Tá vendo como que a gente tem que colocar a nossa vida na mão de Deus? Porque tem horas não, todas as vezes, vai estar na mão de pessoas fazer o mal para você. Só que elas não vão fazer porque Deus vai falar para elas, ó, não mexe não, ele é meu filho, deixa quieto, não precisa fazer isso. Você viu que ele falou, na minha mão tem o poder para te fazer o mal, mas o teu Deus me avisou para não fazer isso. Então a nossa vida tem que estar na mão de Deus. Se preocupe sim em crescer humanamente falando, fisicamente falando, materialmente, procure sim, mas principalmente se preocupe em crescer com Deus, como você está fazendo aqui agora, lendo a Bíblia toda comigo, todo dia um pouquinho, você está se aproximando de Deus, e Deus com certeza vai guardar você, tá bom? Toma posse dessa palavra. E ele continua, né? Versículo 30, e agora que partiste de vez, por que tens saudade da casa do teu pai? Por que me furtaste os meus deuses? Ele perguntou, lembra que a Raquel foi lá e pegou um deus dele, uma imagem dele que ele cultuava? E ele veio questionar, né? Porque a minha imagem sumiu, você furtou ela, Jacó? Respondeu-lhe Jacó, por que tive medo? Pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Agora ele está respondendo por que ele foi embora, né? Está respondendo dos deuses, não. Foi a Raquel que pegou, Jacó nem sabia. Não viva aqueles com quem achares os teus deuses. Verifica diante dos nossos irmãos o que te pertence e que está comigo, e leva contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Jacó falou assim, ó, o que você achar aqui conosco que for teu, pode levar embora, não quero nada que é teu não, filho. Ele está falando, não quero nada que é seu. Tudo que eu tenho foi Deus que deu e você sabe que foi de uma forma justa, é o meu salário. E aquele que for achado dos teus deuses, que seja morto aqui agora, ele falou. Pode que morra quem roubou aí. Porque Jacó não sabia que tinha sido a Raquel. E vamos ver o desfecho da história. Versículo 33, né? Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia, nas duas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, a Raquel havia tomado os ídolos do lar e os puseram na sela do seu camelo. Ela colocou ele na sela, tipo, sabe sela de cavalo? Os camelos também tinham sela para andar. Ela colocou na sela do camelo e estava sentado sobre eles. Apalpou Labão todas as tendas e não os achou. Então disse ela a seu pai, não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois eu me acho com regras de mulheres. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. Os ídolos estavam onde? A imagem estava na cela da Raquel, debaixo ali dela. E ela falou assim que estava nos seus dias, ela disse, eu não sei se era nem verdade aqui, eu nunca procurei aprofundar nisso aqui, não sei se ela mentiu, porque a Bíblia não entra nesse detalhe aqui, mas ela falou, todos os meus dias de mulher, eu não posso me levantar aqui da minha cela, eu vou ficar sentadinha. E os ídolos estavam ali debaixo. E como ela usou isso como argumento, ele nem questionou, nem olhou ali, nem revistou seu pai. E estava ali. E olha o que aconteceu, Jacó ficou bravo, ó, no versículo 36. Então se irou Jacó e altercou com Labão, ficou furioso, né? E lhe disse, qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios que achastes de todos os teus utensílios na tua casa, o que você achou que era teu? Põe-nos aqui diante dos meus irmãos e dos teus irmãos para que julguem entre mim e ti. Você achou alguma coisa que era teu? Coloca aqui no nosso meio para a gente resolver aqui essa acusação sua. Versículo 38. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi um carneiro do teu rebanho,
nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Lembra que eu te falei lá atrás? Quando ele cuidava das ovelhas ali, vinha leões, vinham ursos, lobos, e matavam. E ele não apresentava aqui, ó, esse aqui morreu porque o leão comeu, tá aqui um pedaço. Não, ele repunha, com as poucas que ele tinha, ele repunha, né? Para dar vida ali mesmo pelo trabalho, dando o melhor ali. Era o que Jacó fazia, né? E ele fala assim, ó, nem te apresentei o que despedaçado pelas feras. Eu sofri o dano, da minha mão o requererias. Tanto o furtado de dia como de noite. Até quando roubava, ele repunha. Olha que interessante. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor e de noite pela geada. E o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa. 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes você me mudou o salário, Labão. O Jacó está falando. Se não fora o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque, por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Se não fosse Deus ser comigo, esse tempo tudo que eu trabalhei, agora eu estava indo de mão abanando. Por quê? Porque você é mau, Labão, ele está querendo dizer aqui. Você é uma pessoa que não tem o temor de Deus. E ele continua, né? Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Jacó diz para ele. A aliança entre Labão e Jacó. Jacó vai fazer uma aliança com ele porque ele vai reconhecer que ele está errado, o Labão, né? Então respondeu Labão a Jacó. As filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra, Jacó pegou uma pedra, ele gosta disso, né? Lembra no 28? E erigiu por coluna e disse a seus irmãos, ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Chamou-se Labão Jegar Saduta. Jacó, porém, lhe chamou Gileade. E disse Labão, seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Gileade, né? Já estamos acabando a nossa leitura de hoje. Já vou orar por você. E aí, já se inscreveu aqui no canal para ler a Bíblia todo dia comigo? Não ainda? Se inscreve agora, é muito rápido e é gratuito. Se inscreve aqui agora, já ativa as notificações e vem aqui ler a palavra de Deus comigo todo dia, tá bom? E sempre aqui você vai ter palavras, vai ter live, vai ter orações para abençoar a sua vida e principalmente a leitura e o entendimento da palavra de Deus, tá bom? Versículo 49. E Mispa, pois disse, vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó, eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha, de que para mal não passarei o montão para lá. E tu não passarás o montão e a coluna para cá. Eles levantaram uma coluna de pedra, um monumento ali, fizeram um monte de pedra. Como esse aí, ó, que você tá vendo aí, esse monte de pedra como se fosse um altar, em testemunho. Em testemunho. Para assim, ele falou assim, ó, se eu for fazer o mal para você, eu não vou passar dessas pedras, eu vou até aqui. E aqui eu me acalmo. E se você também talvez me desejar o mal quando vir da sua terra, aqui você para e se acalma. E vai se lembrar que nós temos uma aliança, tá bom? Era algo simbólico da época, né? Tá vendo aí na tela? Era algo simbólico desse jeito aí, ó. E ele fala aqui no versículo 53, o Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles,
julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos, as suas filhas, os abençoou, e partindo, voltou para a sua casa. Que história maravilhosa! Eu quero orar por você agora. Hoje você conheceu mais um pouquinho da palavra de Deus. Não sei se você leu comigo ou se você só ouviu aí no seu celular, na TV ou no foninho. Não sei como você está fazendo o devocional, mas eu sei que todo dia você está lendo ela comigo aqui. Nós vamos ler a Bíblia toda, tá? Não é bacana um conteúdo como esse? Eu vejo muito pouco aqui na internet, aqui, principalmente no YouTube, um conteúdo desse jeito, bem certinho mesmo, organizado, para ler todo dia certinho. Então, valorize isso. A cada dia, esteja aqui comigo para você ser mais e mais abençoado, tá bom? Vamos orar? Pai, eu abençoo esse teu filho, essa tua filha, pedindo que o Senhor encha ele, encha ela com esta palavra que foi lida e ministrada sobre as nossas vidas aqui hoje. Que a tua mão poderosa seja comigo e com eles, poderosamente, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Amanhã, se Deus quiser, eu estou aqui de novo, porque é todo dia, é sem cessar, com a graça de Deus que nós estamos lendo a palavra, tá bom? Já, se não assinou a lista de chamada aqui, assina deixando o joinha, já se inscreve, e eu vou deixar vídeos aqui para você, principalmente esse aqui, tá uma bênção. Toca nele aqui, vai lá e conhece mais um pouquinho do canal, e amanhã estamos juntos. Como sempre, um beijão no seu coração, do seu bispo. Tchau, até amanhã.